Ok, então vamos lá. 38ª mensagem na carta aos Romanos. Lembrando aí o texto, o tema da série de mensagens que temos pregado em toda a carta de Romanos, que é Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? Quem dos irmãos podem falar esse versículo de cor? Quem dos irmãos consegue falar esse versículo de cor? Ok, domingo que vem eu vou perguntar de novo, ok? Espero que alguém consiga aí falar esse versículo de cor. Estamos aí 38 vezes, basicamente, falando o mesmo versículo. Então, não é possível que você ainda não decorou, né? Quer ver? Eu vou dar uma tentada aqui, ó. Só para você ver, ó. O problema é que a gente tira, a gente fica nervoso, né? Pois a lei, nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Espera aí, esse é de Hebreus, né? Deixa eu ver o início aqui, espera aí. Eu vi, pois, e fui lá para Hebreus, né? Pois assim como por um só homem veio o juízo sobre pois assim como por um... Ah, irmão, já abandonou tudo. Depois que eu fui para Hebreus, já acabou com tudo aqui, né? Vocês gostaram, né? Vocês gostaram da vergonha que eu passei, né? É duro, né? Você está pregando dois livros ao mesmo tempo e quando eles embrulham, né? Aí é complicado. Por isso tem hora quando eu vou citar alguma coisa, eu nem cito qual é, né? Porque eu não vou lembrar se é de Romanos ou se é de Hebreus, né? Muito bem, então vamos lá. O tema de hoje é como vencer o mal com o bem. Como vencer o mal com o bem. E fica aí, viu, irmãos, o desafio aí, né? Inclusive para mim, né? Depois da vergonha que eu passei. Então, próximo domingo, eu quero alguns irmãos citando de cor. E o pastor também, né? Como vencer o mal com o bem? O nosso texto é Romanos capítulo 12, versículo 17 ao versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao versículo 21. Não sei se ainda estão assistindo, né? Mas aqui está dizendo que pastor Everton, lá de Franca, Firmino, acho meio difícil estão assistindo, né? Mas pode ser que esteja, né? A irmã Mônica, o José Santos Zambelli, a irmã Sônia, Felipe. Deus abençoe esses irmãos, ou outros que estão acompanhando, né? A gente fica sabendo que tem outros acompanhando, mas não aparece aqui para mim. Então, que Deus abençoe a sua vida. E qualquer coisa, manda aí boa noite para nós, para a gente conhecer mais definitivamente a você que está acompanhando os cultos da igreja. Romanos 12, versículo 17 ao versículo 21 diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo mais uma vez o seu auxílio, Pai, o poder do Espírito Santo, porque só através dele, só através do Senhor que podemos estar aqui e podemos realmente
transmitir a sua palavra. Senão, fica apenas uma palestra comum como qualquer outra. Então, que o seu Santo Espírito tenha, nesse momento, total controle sobre a minha pessoa, sobre cada coração que estará, nesse momento, recebendo essa mensagem. Em nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, o foco do apóstolo Paulo foi a salvação, ou seja, a justificação pela fé do homem. Nós vimos aí que do capítulo 12, que nós começamos a pregar e estamos aí terminando hoje, até o capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus, então, está tratando especificamente das boas obras do salvo. E é muito interessante notar e lembrar que o assunto das boas obras é tratado depois da justificação, mostrando a ordem lógica das coisas. Ou seja, primeiro você precisa ser justificado pela fé, precisa ser salvo. Aí depois você vai viver a sua vida demonstrando isso através das boas obras, vai viver a sua vida espiritual, mostrando que é um crente, que é um salvo através das boas obras, como nós mostramos no estudo, né, da escola bíblica, no primeiro tempo. Ou seja, você vai seguir a Jesus, ok? Aqui nessa carta nós temos um dos desafios mais tremendos de toda a escritura bíblica, que é o desafio de ser um sacrifício vivo. Não só vivo, mas santo, agradável a Deus, como um culto, né? Um culto racional, que nós então temos a esse culto durante toda a nossa trajetória cristã. Na vida cristã, doutrina e dever sempre andam juntas. O que nós cremos determina o que fazemos. Não é suficiente só entender a doutrina ou ter conhecimento, mas temos que transferir aquilo que aprendemos para aquilo que fazemos. Romanos 12 fala muito sobre relacionamentos, conforme nós temos visto. Os versos 1 e 2 falam sobre o relacionamento do homem para com Deus. E depois do verso 3 do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13, vai falar sobre o relacionamento do cristão com o restante do mundo. E é importante lembrar que sem um relacionamento verdadeiro com Deus, não conseguiremos de forma alguma desenvolver um relacionamento verdadeiro com as pessoas que nos cercam. Desde aí os cristãos em Cristo, né, os irmãos em Cristo, como nós pregamos a semana passada, ou qualquer outra pessoa que conhecemos. A última mensagem, nós falamos do relacionamento do cristão com o cristão, que deve ser um relacionamento de amor, um relacionamento com fervor, ajuda e principalmente humildade. Mas hoje nós estaremos então tratando aí, ou vendo sobre o relacionamento do cristão com aquelas pessoas dominadas pelo mal. Eu poderia colocar aqui incrédulos, poderia colocar pessoas que não têm Cristo, mas a questão é que não são só esse tipo de pessoas. É realmente, pelo menos pelo texto bíblico, dá a entender que é realmente pessoas que são dominadas pelo mal. E como podemos também vencer o mal? No caso aí, o mal que dominam nessas pessoas. E usando o quê? Apenas o bem. Como podemos vencer o mal? Usando apenas o bem. É bom lembrar que o apóstolo Paulo já iniciou este tema. Semana passada nós pregamos e passamos pelo verso 14, que basicamente o apóstolo Paulo já iniciou este tema. E lá em Romanos, no verso 14, a Bíblia nos diz: abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Agora é sempre bom lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque tudo tem a ver com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 44, a Bíblia nos diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que está nos céus. Então nós entendemos aí, irmãos, que o assunto já foi iniciado, mas não sei porquê, né? Foi bem breve no versículo 14, e agora do versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo vai dar prosseguimento a este tema. Nós precisamos lembrar também que esta carta foi escrita aos cristãos que estavam onde? Carta aos romanos. Estava em Roma, né? Havia uma igreja em Roma. Um dos impérios que mais perseguiram os cristãos. Pelo menos que eu me lembre, um dos impérios que mais realmente mataram cristãos. Naquela época, se converter ao Senhor Jesus Cristo, se tornar um cristão, como hoje dizem comumente, né, um crente, na realidade é um cristão, né? Se tornar um cristão era a sua assinatura de perseguição e morte. Ah, você vai se tornar cristão? Então já tenha consciência, você vai ser perseguido e talvez amanhã você pode ser morto, tá bom? Você ainda quer se tornar cristão? Eu sei, eles não falavam isso, né? Mas era basicamente isso, porque a perseguição era tão grande, né? Os cristãos eram presos, eram colocados em arenas, eram mortos por leões, eram enforcados, eram crucificados, toda sorte de morte que eles inventavam, eles colocavam os cristãos naquilo. Então era de suma importância, naquela época, ou melhor, era de suma importância para nós entender que aquela época era uma época de perseguição. Não é tão comum hoje, né? Depois nós vamos falar mais um pouco. De certa forma, hoje nós enfrentamos muitos perseguidores e diversos tipos de perseguição, mas não temos medo de sermos mortos, não é verdade? Por sermos cristãos. Tem alguém aqui dos irmãos que foram ameaçados de morte pelas autoridades, por você carregar a Bíblia, por você ir na igreja aos domingos, às quartas-feiras, por você orar em público? Creio que ninguém. No Brasil, isso para mim é impossível, né? Pelas autoridades, eu digo, né? Não estou falando por outras religiões, né? Pessoas de outras religiões. Pode acontecer, mas pelas autoridades, pelo menos é meio que impossível isso. Pelo menos por enquanto. Como podemos então, irmãos, vencer o mal com o bem? Como podemos vencer o mal com o bem? Primeiramente, nós vamos ver como relacionar com o mal. O versículo 17 e o versículo 18 trata basicamente do relacionamento que nós temos não só com o mal, mas com pessoas, como eu já disse, dominadas pelo mal. Nós vamos, logicamente, esbarrar com pessoas assim, todo quanto é lugar. Até mesmo, muitas vezes, dentro da própria família. Pessoas dominadas pelo mal. O versículo 17 e 18, lembrando o texto, diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em um mundo totalmente dominado pelo mal, é natural haver oposições. É natural haver incompatibilidade de opiniões. É natural haver incompatibilidade de interesses, rivalidade e, principalmente, contra os cristãos. Isso é natural, não há nada de anormal nisso. A pessoa que não tem Cristo no coração, é natural, ou seja, tornar, conforme a Bíblia diz, que quer dizer pagar o mal com o mal. É natural nós devolvermos, né, conforme nós costumamos dizer, na mesma moeda, não é verdade? Maldição com maldição, pois este é o modelo do mundo.
Isso é o natural. Pelo menos do ser humano, né? Nós vemos isso não só nas relações dos indivíduos, não só nas relações das pessoas que conhecemos, mas também vemos isso nas próprias relações das nações do mundo. Então isso é mais que comum, você pagar o mal com o mal. Ah, você me fez isso, então eu vou fazer do mesmo jeito, ou pior ainda, eu vou descontar. Né? Vai ter troco isso aí, não é isso? Isso é natural. Mas o cristão, ele não deve se conformar com o mundo. Não deve se conformar com este século. Aquilo que é natural para o homem sem Cristo. Conforme nós vemos ali no versículo 2, né? Não conformeis com este mundo, ou seja, com este presente século. A atitude do cristão deve ser diferente. O cristão não deve ter rancor no coração, ele não deve querer pagar o mal com o mal, conforme o versículo 17 aí diz. Mas o cristão, aí também diz no mesmo versículo, deve ser honesto, em outras palavras, digno, bondoso. Esta honestidade aqui, que o cristão deve buscar perante todos os homens, trata de bondade e dignidade que o cristão recebeu de Cristo. Basicamente faz parte da nova natureza que ele recebeu de Cristo, ao nascer de novo. O Espírito Santo passou a habitar no seu ser. É aquilo que está em seu interior. Mas o que deve acontecer, conforme até nós já falamos aí, em outra mensagem? Aquilo que está no seu interior deve ser mostrado no exterior. O que você, como nós já falamos hoje, né, diz conhecer ou diz ser, deve mostrar através das suas atitudes. Ou seja, deve ser provado através das atitudes. E principalmente nos seus relacionamentos com pessoas maldosas. Pessoas que querem o seu mal. Pessoas que te perseguem. Pessoas realmente, como é comum dizer, que não vai com a sua cara. Você não vai com a minha cara, né? Então é comum isso acontecer, mas nós precisamos saber agir como cristãos. Ou seja, se eu digo ter no meu coração o amor de Deus, eu devo viver de acordo com este amor de Deus. Alguém que diz, vive no meu coração o ódio de Deus, a ira de Deus. Não, ninguém diz isso. Mas muitas pessoas agem dessa forma, vivem como se realmente tivesse a ira de Deus. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quero lembrar o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Que, aliás, você pode ver que a mesma palavra que foi usada aqui no versículo 17 de Romanos 12, foi usada também pelo apóstolo Pedro lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: tendo o vosso viver, o quê? Honesto. Onde? Entre os gentios, em outras palavras, entre as pessoas que não seguem Jesus, para que naquilo em que falam mal de vós, como eles falam de malfeitores, né, diz aí, como de malfeitores, glorifiquem. Quem glorifiquem? Eles, os perdidos, os gentios, né, como diz aí, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelo quê? Pelas boas obras que eles veem aonde? Que em vós observam. É interessante como o apóstolo Pedro, depois nós vamos citar outro texto da primeira carta de Pedro, é interessante como tem muita coisa em comum com Romanos. Provavelmente, conforme eu li, o apóstolo Pedro escreveu depois da carta aos Romanos, né? Depois do apóstolo Paulo. E interessante que ele também escreveu aos que estavam dispersos no Império Romano, né? Durante o Império Romano. Então é interessante, tem muita coisa em comum. O objetivo aqui, no caso voltando aí para Romanos 12, versículo 17, o objetivo aqui não é combater a maldade, mas através do relacionamento, mostrar, através de nossas ações,
a nova vida em Cristo, não para receber louvor deles, mas para atraí-los a Cristo. Nós não queremos de forma nenhuma afastar os perdidos de Cristo. Nós precisamos atraí-lo a Cristo. E como vamos fazer isso? Através das nossas boas obras, através do nosso bom relacionamento com eles. E para atraí-los a Cristo, o que diz a Bíblia aí? Abençoar os perseguidores. Significa o quê? Significa se preocupar, significa orar pela salvação deles. Queremos também agradar a Deus, não é verdade? Mas nós temos uma responsabilidade diante de todos os homens. Qual que é a responsabilidade? De viver uma vida admirável perante eles. Porque eles julgam a verdade, os homens julgam a verdade olhando a vida daqueles que professam essa verdade. Se eles não veem a verdade que você diz crer, que você diz ser, eles não vão crer, não vão acreditar. E muito menos se interessar em Cristo, ou salvação, ou Bíblia, ou até mesmo em fazer uma visita em sua igreja. Da mesma forma que devemos ser honestos, a Bíblia diz aí, no caso, né, dignos, bondosos com todos os homens, a Bíblia diz também no verso 18, que é nossa responsabilidade ter paz. É minha responsabilidade ter paz com aqueles que é digno da minha paz. Não é isso que diz aí a Bíblia? Não? Desculpa, eu estou brincando, né? Realmente não é isso que diz. É minha ou nossa responsabilidade ter paz com todos os homens, com todas as pessoas. Pastor, até aquele chato, aquela chata? Sim, até aquele chato. Todas as pessoas. Nós não temos controle sobre o que os outros fazem. Não tem como controlar isso. Não tem como controlar o que eles falam. Não tem como controlar como eles vão nos perseguir ou como eles vão nos fazer mal. Não tem como controlar isso, mas tem como controlar o que fazemos. Eu tenho como controlar o meu coração. Eu tenho como controlar as minhas atitudes. Eu tenho como controlar as minhas palavras. Embora a Bíblia diz que é muito difícil, né? Controlar a língua. Mas ainda assim eu tenho como controlar. Tudo que sai pela minha boca passa pela minha mente. E é ali que eu travo algumas coisas. Senão, né? Deus me livre do que ia sair. Principalmente quando a gente está nervoso, né? Na realidade, né? Nós temos controle sobre o que fazemos. E até essas pessoas podem interromper a paz. Mas não nós. Não nós. A paz pode ser quebrada, mas não por mim. Por isso que a Bíblia diz, né, no versículo 18, se for possível, né? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, é minha responsabilidade. Mas vai ter momento que não vai ser possível? Sim, quando o outro não quer. Aí eu não tenho como, né? Eu não tenho como controlar outra pessoa. Aquele que me persegue, aquele que é inimigo, aquele que quer me derrubar, aquele que quer me fazer mal. Então não tem como. Mas pelo menos da minha parte, está tudo tranquilo. Está tudo em paz. E não vai partir de mim realmente nada que tire essa paz. Pelo menos não deve. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Mais uma vez colocado, pelo menos mais um texto dizendo, filhos de Deus. Pacificadores. Nós não estamos aqui no mundo para trazer guerra. Nós não estamos aqui no mundo para combater contra as pessoas. Mas a Bíblia mesmo diz em outro texto, é contra as hostes espirituais da maldade.
Nós estamos aqui não é para afastar as pessoas de Cristo, mas para atraí-las. E muitas vezes nós também, somos tão chatos que em vez de atrair, estamos afastando as pessoas de Cristo. Estamos afastando as pessoas da salvação. Se nós vivermos, se nós olharmos para esse texto e agir conforme esse texto, um pequeno texto, se não me engano, 5 versículos, né? Irmãos, com certeza as pessoas veriam, pelo menos veriam e teriam interesse em conhecer o mesmo Cristo que essas pessoas dizem conhecer. O problema é que nós agimos tanto na carne, né, que é difícil as pessoas verem Cristo em nós. Nós explodimos, nós gritamos, nós maldizemos. Como vai ver Cristo numa pessoa assim? Como vai ser atraído por uma pessoa assim? Mas depois a Bíblia, aí, no versículo 19, versículo 20, aí ela nos mostra realmente mais claramente como vencer o mal. Primeiro, como relacionar com o mal, né? Vivendo vidas dignas, mostrando boas obras, abençoando. Mas agora vai ser mais claro, né? O versículo 19 ao versículo 20. Lembrando aí o texto, diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mesmo quando queremos ter paz com todos, como eu já disse, muitas vezes seremos atacados e pessoas vão querer o nosso mal. Mesmo quando queremos ter paz com todos. Isso é normal. Até o Senhor Jesus Cristo, né, a melhor pessoa que passou por este mundo, não agradou a todo mundo. E ainda teve pessoas que atacou ele e até matou ele, né? Agora, nesse momento que precisamos combater essas pessoas, no caso, não digo as pessoas, mas o mal, né? Que está dominando essas pessoas com armas do bem. E de forma nenhuma combater com armas do mal, conforme nós somos tendenciosos a fazer pela nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos usar tudo aquilo que recebemos de Cristo na nova natureza, se é que realmente somos salvos e se é que essa nova natureza realmente existe em nós. Porque se eu não tenho para dar, se eu não tenho a nova natureza, não tem como eu transmitir nada, não tem como eu usar nada dessa natureza que eu não tenho. Um perdido não tem como ele viver como cristão, de forma alguma, porque precisa do Espírito Santo. Primeiramente, o texto aí nos diz, né, resumindo, né, os 2 pontos que o versículo 19 trata aí: não cabe a nós vingar nada. Não cabe a nós vingar nada. E o versículo 20 basicamente fala: mas cabe a nós fazer o bem. Eu não tenho nenhuma responsabilidade diante de Deus de vingar nada. Aliás, a Bíblia fala para não vingar. Então, de certa forma, ou melhor, falando mais claramente, eu sou proibido de vingar por Deus, sendo filho de Deus. Então não cabe a nós fazer isso. Agora, contrapartida, eu sou obrigado pela nova natureza, se é que os irmãos me entendem, né? A nova natureza, o Espírito Santo, de certa forma, me obriga, né, a fazer o bem. Ele me impulsiona a fazer o bem. Sim, eu posso talvez não fazer, mas ele me impulsiona. Então, cabe a nós fazer o bem. E agora vejamos então esses 2 pontos mais claramente. Versículo 19 deixa bem claro que não devemos ser vingativos, né? Pagando mal com mal, mas devemos dar lugar à ira. O que quer dizer isso? O que quer dizer dar lugar à ira? Muitos crentes têm um entendimento errado sobre esse versículo, dizendo: pode irar, eu posso ficar irado,
A Bíblia diz, dá lugar à ira. Tem nada de errado com isso, pastor. Né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? Esta ira aqui, irmãos, não é a ira humana. Não está falando da ira humana, não está falando da ira da pessoa, mas da ira divina. Da ira de Deus. E eu já ouvi muitas pessoas usar esse texto, né? Pode ficar irado sim, tem que irar. Não pode pecar, né? Talvez até eu já usei isso, né? Vai saber, né? Não lembro, né? Mas talvez, vai saber. Aqui trata da ira divina. Em outras palavras, explicando melhor, a Bíblia está dizendo aqui que devemos deixar que a ira de Deus castigue o mal e não nós mesmos. Ou nós estaremos o quê? Estaremos tomando o lugar de Deus. Conforme eu disse, né, no início, né, tem pessoas que acham que tem a ira de Deus, né? Eu sou responsável por vingar, eu vou vingar, você vai ver só, eu vou devolver com a mesma moeda. E vai ver a ira de Deus sobre você. Nós somos até, muitas vezes, como eu preguei, eu acho que na última semana, se não me engano, somos até tentados a amaldiçoar as pessoas, não é verdade? Porque, né, eu sou um servo de Deus, eu não sou qualquer pessoa, não. Não, eu mesmo já cheguei a dizer para pessoas, irmão. Cheguei a dizer, você não sabe com quem você está mexendo, meu amigo. Se eu fosse você, eu não faria isso. Né? Mas eu não disse também assim, ameaçando a pessoa, né? Mas tipo assim, né? Mostra, atrás de mim tem alguém muito maior, né? Se eu fosse você, eu não mexia comigo não, que ele entra no meio, né? Em outras palavras, né? Mas muitas vezes a gente age na carne, né? E muitas vezes é difícil você separar ali a carne, né, para você ser espiritual. Muitas vezes a carne entra no meio, então tem que tomar muito cuidado com isso. Por que aqui está se referindo à ira de Deus? O versículo, se você lê ele com mais entendimento, com mais calma, você vai perceber que já fala a continuação do versículo. Porque está escrito. O que está escrito? Minha é a vingança. Ou seja, dai lugar à ira, né? Está escrito, minha vingança, deixa a ira de Deus tomar conta. Isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Lá diz basicamente isso, minha é a vingança e a recompensa. Ou seja, Deus vai recompensar toda a obra má. Porque a Bíblia também diz, em outro texto, que tudo que o homem semear, isso também se fará. E por isso também, né? Muitas vezes eu falo, né? Cuidado, você não sabe com quem está mexendo. Né? Você não sabe quem você está enganando. Né? Tem muitas pessoas que enganam, né? Através da internet. Teve uma vez que eu nem precisei, né, falar nada. A pessoa olhou minha foto e falou, e perguntou, você é pastor, né? Ah, sim, sou. Ah, tá, então eu ia fazer um negócio com você, mas deixa pra lá, né? Eu sou desvirtuado, não sei o que lá, estou no caminho errado. Vou apagar seus dados aqui. Acredita nisso? Eu nem sabia que era um golpe, né? Então, a vingança é de Deus, irmãos. A vingança é de Deus, a recompensa pela maldade é especificamente de Deus, é propriedade de Deus. Não cabe a nós tomar o lugar de Deus para vingar o que as pessoas fazem de mal contra nós. Deus é o juiz justo. E ele fará a justiça. Sem dúvida nenhuma. Mas então, se não cabe a nós vingar, pastor, então o que eu vou fazer? Pastor, ele fez mal para mim, pastor. Você não sabe o que ele fez para mim, pastor. O que eu vou fazer? Não posso vingar. Calma, respira fundo, calma. Eu vou dizer agora o que você deve fazer, pelo menos que a Bíblia diz que você deve fazer. O verso 20, Romanos 12, 20 diz que devemos fazer o bem. Aqueles que se consideram nossos inimigos, eles se consideram, percebeu o jeito que eu coloquei? É muito diferente eu dizer aqui aqueles que se consideram nossos inimigos
de aqueles que são nossos inimigos, ou aqueles que eu considero meu inimigo. É muito diferente, porque conforme nós já pregamos, nós temos que, se for possível, ter paz com todos. De forma nenhuma eu tenho que olhar alguém como meu inimigo. De forma nenhuma, isso não é ter paz. Eu já vou estar aí em guerra. Se eu vejo aqui o irmão Eduardo como meu inimigo, não tem de forma nenhuma eu chegar perto dele em paz, porque eu vou chegar já preparado, né? Para a guerra, ele é meu inimigo. Agora, se eu tenho paz e ele me considera inimigo, eu chego nele tranquilo. Talvez ele chegue meio armado, né? Perto de mim. Mas eu estou tranquilo. Percebe a diferença? Então, nós devemos fazer bem àqueles que se consideram nossos inimigos. Eu sei que nós também vamos saber as pessoas que se consideram nossos inimigos, porque eles vão nos perseguir, eles vão fazer mal para nós, eles vão querer nos derrubar, vão querer atrapalhar a nossa vida de uma forma ou de outra. Mas a minha obrigação como cristão é fazer o bem a essas pessoas, transformando o mal que elas jogam contra nós em bem e jogando de volta para eles o bem. E não só rebatendo o mal e jogando de volta o mal. Isso só pode ser feito com o poder sobrenatural de Deus. Não há nenhuma possibilidade de você fazer isso quando você estiver na carne. Ou quando você não ser totalmente dominado pelo Espírito Santo. Não há possibilidade. Isso aqui é algo espiritual. Agora é interessante também, conforme os irmãos já viram aí, que isso já vem lá do Velho Testamento. E os fariseus falando com Jesus, né? Eles queriam poder vingar, né? Olho por olho, dente por dente. E Jesus jogou uma neles, né? Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. É isso mesmo, está escrito lá. Então, eu digo a vocês, amai vossos inimigos. Que é isso? De onde ele tirou isso? É do Velho Testamento. Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22, o que diz lá? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. É muito mais fácil para nós não vingar. Entenda o que eu estou dizendo. É muito fácil, né, para nós, é muito mais fácil, né, para nós não vingar. Se o versículo parasse aí, estava tudo bem. É mais fácil. Não, não vou vingar, não vou fazer nada, tá bom. Não vou retribuir, não. Vou ficar quietinho no meu canto. Não seria fácil? Mais fácil? Só que a Bíblia vai além, né? Não é só para não vingar, não é só para não pagar mal com mal, mas o amor de Cristo derramado em nossos corações faz com que ultrapassemos todos os limites da natureza pecaminosa. Como? A ponto de fazermos bem a essas pessoas que nos odeiam, a essas pessoas que fazem tudo para nos derrubar, eles tentam nos prejudicar. Sabe o que é isso? Isso é cristianismo. Isso é o que foi escrito para os cristãos que estavam em Roma. Isso é o que foi escrito para através da primeira carta do apóstolo Pedro, né? Aos que estavam, então, dispersos pela perseguição do Império Romano. É cristianismo. Cristianismo puro. Isso é o que foi feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme a Bíblia nos diz, né? No outro texto, que eu agora não lembro o endereço, citamos a semana passada. Mas Jesus é o maior exemplo disso. Quer pessoas mais, como é que eu posso dizer, tramadas, né? Ou pelo menos tentavam tramar contra Cristo, do que os fariseus, os saduceus. E Jesus tratava eles normalmente. De vez em quando ele dava uma patada também, né? Mas mostrava o caminho, ensinava, né? Como é que eram as coisas. Qual será o resultado se nós agirmos dessa forma? Qual será o resultado se nós agirmos bondosos, se nós mostrarmos boas ações para com aqueles que mostram para nós más ações? Qual será o resultado disso?
final do versículo 20, final do verso 20, nos responde. Uma frase meio estranha, né? Mas responde. O resultado será amontoar brasas de fogo sobre a cabeça deles. Ah, pastor, eu gostei agora. Como é que é? Amontoar brasas de fogo na cabeça deles, né, pastor? O que é isso, pastor? Calma, vou explicar. Espera aí. Não é isso que você está pensando, não. Calma aí. Provavelmente, irmãos, essa expressão, amontoar brasas de fogo sobre a cabeça deles, provavelmente vem de um ritual egípcio, que, logicamente, lá em Provérbios, lembra? Foi escrito primeiro lá em Provérbios, né, por Salomão. Então, provavelmente, Salomão conhecia e colocou lá. Onde o que aconteceu? O penitente, ele mostrava o seu arrependimento, carregando, então, um prato na sua cabeça, e neste prato havia brasas vivas, né? Brasas ardentes, juntamente também com uma camada de cinzas. O que quer dizer então isso? Pastor, tudo bem, tá? Os egípcios faziam isso, mas o que quer dizer? Então, explicando, né, trazendo aí para miúdos, o que essa expressão quer dizer é que o inimigo sentirá remorso, vergonha, e até mesmo pode ser que ele se arrependa ao ele ver que tudo que ele faz contra você de mal, ele fala mal, ele vai dar algum jeito ou outro para te prejudicar, e você devolve tudo em bem. Você trata a pessoa bem, você dá um presente, você trata, né, faz de tudo para a pessoa também ficar bem. E o que acontece? As pessoas ficam com vergonha. Nossa, mas eu fiz isso, a pessoa veio e me deu um presente. Eu falei mal dela, ela veio e me convidou para tomar um café, me pagou um negócio, não sei. Né? Bondade há muitas formas de mostrar bondade para com as pessoas. Você vai trazer vergonha. Aqui é um remorso bom, né, no caso, né? É um remorso que talvez chegue aí, talvez no arrependimento, mas a pessoa fica, sabe, aquela incomodada, não, né? Ao ponto de, não vou fazer mais mal para ele, não tem graça, né, também, né? Ele devolve tudo em bem, faz só bem para mim. E o que isso vai fazer com uma pessoa assim? Ele vai querer saber o porquê que essa pessoa é diferente. Por que a pessoa só faz bem para mim quando eu faço mal? Isso vai levá-lo até Cristo. O objetivo aqui é levar essas pessoas até Cristo, não é combater essas pessoas, não é afastar essas pessoas, mas interessante, né? Trazer os inimigos para perto de nós, de forma que eles veem Cristo em nós. De forma nenhuma eles vão ver Cristo em nós se nós estamos jogando com a mesma moeda, brigando da mesma forma. E aí nós chegamos no versículo 21, da qual um terceiro ponto nós queremos dizer aqui que nós temos uma oportunidade. Temos uma oportunidade. Romanos 12, 21 diz o seguinte, né? Basicamente daí nós tiramos o tema, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É interessante pensar, irmãos, que este relacionamento com pessoas dominadas pelo mal começa lá no versículo 14, como eu já disse, falando de quê? De bênção, abençoar essas pessoas. E termina aqui no versículo 21 falando de quê? Vitória, né? Falando de vitória, nós podemos vencer, como eu disse, né? Com o bem, não afastando as pessoas, mas atraindo elas com um bem que nós praticamos para com a pessoa, mesmo elas se considerando nosso inimigo. Reagir na carne, pagando o mal com o mal, é ser vencido do mal. Que o versículo diz, não te deixes vencer do mal. Então, se eu pago o mal com o mal, eu estou sendo vencido do mal. Não estou triunfando, não estou tendo vitória sobre a velha natureza, né? A velha natureza pecaminosa, vingativa, que sente um certo prazer em vingar. Consegui vingar. Isso é a velha natureza, a natureza pecaminosa. Então, se eu devolvo o mal com o mal, eu não estou tendo vitória, eu estou sendo derrotado do mal. Vencer o mal com o bem é triunfar não só sobre as nossas paixões, mas também sobre
o mal que está no mundo. Pagar o mal com o mal, isso é natural. Isso não tem dificuldade. Isso é uma reação humana pecaminosa. Pagar o mal com o mal. Mas você refrear este mal que está em você, que quer se vingar, e fazer o bem para essas pessoas requer não só força de caráter, mas também o poder de Deus em nossas vidas. Como eu disse, é algo sobrenatural, é algo fora do normal. Ultrapassa todos os limites da carne, né? da natureza pecaminosa. Por isso, quando alguém... Isso é importante. Por isso, quando alguém nos fazer mal... Quando alguém fazer mal para você, te perseguindo, né? De alguma forma realmente que você sentiu muito mal com aquilo, você não precisa ficar chorando, não precisa ficar remoendo aquilo. Você deve pensar, você deve lembrar desse texto e você tomar dessa situação como uma oportunidade. É uma oportunidade. Alguém falou mal de você, alguém te perseguiu, alguém fez qualquer coisa ruim para você. Uma oportunidade. Eu agir conforme filho de Deus. Eu fazer o bem para essa pessoa. É até interessante pensar assim, porque você vai querer que as pessoas façam mal para você, né? Mas não é verdade? Você não quer, quem aqui não quer ganhar almas para Cristo? Quem aqui não quer dar um bom testemunho para Cristo? Então, se a pessoa está te perseguindo, né? Se surge alguém perseguindo você, aí você, agora eu vou mostrar que eu sou cristão mesmo. Fica animado, né? Eu sei, tá bom, não é dessa forma, né? Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade, até como nós vemos em outras situações que a Bíblia coloca, né? Talvez Deus sabe como você vai reagir, mas você não sabe. Então é uma oportunidade para você mesmo ver como você vai reagir numa situação dessa. Se você vai reagir realmente no espírito, não vingando, não rebatendo, não devolvendo o mal que você recebeu, mas buscando fazer algum bem para aquela pessoa, ou se você vai realmente, né, chutar o balde, né? Todas as energias do bem que Deus tem colocado em nossos corações estão aí para vencermos o mal. Quando nós vamos usar isso? Nessas situações. Só nessas situações. É muito fácil amar alguém que ama, né? É muito fácil amar os irmãos aqui. Tá bom, nem todos, né? Tô brincando. Mas é muito fácil amar aos irmãos que fazem bem, que falam bem, que sempre estão juntos, sempre estão ajudando, orando, né? Os familiares, né? Marido, esposa, filho, é muito fácil. Os colegas de trabalho, aqueles que se dão bem, é fácil. Nós não vamos ganhar galardão nenhum por isso. Não vai ter nenhuma recompensa por isso. Agora, você amar, você fazer bem para aqueles que só te fazem mal, se você faz isso, você está usando essas energias do bem que Deus depositou em você através do poder de Cristo, através da salvação em Cristo Jesus. Se não acontecer nenhuma situação assim, eu não posso usar. Não é verdade? Então precisa acontecer. Por isso que de certa forma eu disse, né? Quando nós entendemos isso, parece que, não, tomara que alguém então me persegue para mim poder usar, né, esse poder que Deus me deu para fazer o bem para aqueles que me fazem o mal, né? Mostrar realmente que eu sou filho de Deus, conforme diz aí os versículos, né? Bom, concluindo, esta filosofia de vida cristã deve ter dado muitos frutos em Roma. Eu já expliquei um pouco, né? Mas explicando melhor, quanto mais aqueles cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, mais pessoas se convertiam. Tem alguma lógica nisso? Não tem.
Tem alguma lógica, como eu disse no início, você se converter, não, eu quero converter ao cristianismo, né? Eu sei que essa palavra está meio estranha, porque o correto é, né, eu quero Cristo, né? E não converter a uma religião, não é isso. Mas eu quero Cristo, né? Em outra contrapartida, né? O que ele está fazendo? Ele está convertendo ao cristianismo. Eu sei disso. Mas a pessoa sabe que está convertendo a Jesus Cristo, que está realmente entregando a sua vida a Cristo. Está recebendo, como nós damos o estudo na primeira parte, está recebendo a vida eterna. Está recebendo o dom gratuito que Deus pode dar, que é a salvação eterna. Consequentemente, ele vai ser um cristão, então, convertendo ao cristianismo. Agora, tem alguma lógica você converter, você aceitar a pregação de um povo que eram maltratados, eram perseguidos, eram mortos, eram colocados junto com os leões, eram crucificados, eram enforcados, eram mortos de tudo quanto é maneira. Tem alguma lógica disso, irmãos? Por que isso acontecia? Isso era natural ou sobrenatural? Totalmente sobrenatural. Por quê? Não é difícil da gente entender. As pessoas, provavelmente os próprios perseguidores, provavelmente aqueles, muitos carrascos que talvez tiravam a cabeça dos cristãos, muitos carrascos que colocavam os cristãos lá no calabouço e depois jogavam para os leões, eles viam a reação dessas pessoas. Esse povo é diferente. Por que nós estamos fazendo isso? Esse povo não tem nada de errado, não tem, eles são um povo de amor. Eu estou aqui jogando eles, mas eles estão me tratando bem. Muitas dessas pessoas provavelmente se convertiam. Naquela época era algo muito tremendo. Era algo fora do normal. E é interessante, né? Eu já vi muitas histórias de pessoas que realmente se sentiam dignos, né? Sentiam-se alegres. Até na Bíblia tem os próprios discípulos, né? De padecer, de ser morto por Cristo, por causa de Cristo. Então, para eles não era nada ruim ser perseguido. Não era nada ruim ser jogado num lugar cheio de leões, né? Eu digo isso, não é ruim no fato deles estarem passando por isso por causa de Cristo, e não falando o momento. Com certeza, o momento tem medo, tem, né? Normal. Mas eles se sentiam realmente alegres e em paz de poder morrer por Cristo, porque Cristo morreu por eles. Cristo sofreu demais por eles. Cristo verteu todo o seu sangue. Cristo ficou separado do Pai. Né? Todos os pecados da raça humana caiu sobre Jesus Cristo. Então essas pessoas se sentiam dignas, se sentiam alegres. Nossa, eu sofrendo por Cristo? Quem sou eu para sofrer por Cristo? E os outros viam isso. Por isso, quanto mais cristãos morriam, mais se convertiam. De forma que estamos aí. Não conseguiu acabar com o cristianismo. Não conseguiu tirar Jesus Cristo da história. Agora também, na primeira carta do apóstolo Pedro, se você quiser depois com calma, anota aí. Capítulo 2, a partir aí do versículo 11 da primeira carta do apóstolo Pedro, até o capítulo 4, versículo 11, é muito interessante. Eu li uma parte, não li tudo, mas eu li uma parte desse texto e basicamente nós vemos o mesmo código apresentado aqui nesses 5 versículos de Romanos, né, capítulo 12, só que ele está mais detalhado, com mais detalhes da vida do cristão. Até mesmo fala sobre marido, né, esposa, servo, né, mas fala ele também algumas palavras para não pagar injúria por injúria, né, mesma coisa que está aqui. Entendendo, né, esse texto, como eu disse, o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos que estavam dispersos pela perseguição do Império Romano. Então esses versículos estão realmente mostrando ali o proceder de uma sociedade ou de pessoas cristãs, no caso, vivendo numa sociedade hostil, totalmente anticristã, que era o Império Romano. Quando agimos assim, nós estaremos conformando-nos, não com este mundo, conforme diz lá no versículo 2,
mas estaremos conformando-nos à vontade perfeita divina. A boa, né, agradável e perfeita vontade de Deus, que se traduz numa palavra, né? Amor. Amor. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus morreu. Amor. E é isso que deve realmente levar os cristãos a viver como verdadeiros filhos de Deus. A viver de uma forma que as pessoas que não, que são anticristãs, vejam este amor de Cristo derramado nos cristãos. E nós possamos realmente, irmãos, viver de uma forma que até os nossos inimigos possam ser atraídos por nós. Até aqueles, né, vou reformular a frase, até aqueles que se consideram nossos inimigos possam ser atraídos por nós. Eu sei que é algo bem simples, bem fraco, mas eu não me esqueço de um momento, né, algo bem simples. Mas naquela época, né, por ser um adolescente, para mim foi marcante de forma que eu não esqueci, né? Algumas coisas a gente não esquece. No início de aulas, né? Não lembro que série que foi, talvez sexta série, não lembro. Mas no início de aulas, do início do ano, né? No caso, o ano letivo, quinta ou sexta série, sentei lá numa carteira, de repente atrás de mim sentou um camaradinho, né? E aí, direto esse camaradinho ficava mexendo comigo, né? E ficava me cutucando e falava coisa ruim pra mim, né, tal. Né, eu já tava ficando quase incomodado com aquilo. Eu nem sei por que eu agi dessa forma também, né? Não sei, não foi nada demais pra mim, porque... Mas aí eu virei pra ele e comecei, tipo, contar umas piadas, né, sabe? Brincar com ele. E um momento é interessante, eu não esqueço disso. Um momento eu percebi que ele ficou assim meio... Olha, esse menino tá aqui, né? Mexendo com ele, né? De uma forma ruim. E ele vem brincando comigo. Eu vi no rosto dele, assim, que ele ficou meio surpreso. E aí depois dali por diante, irmãos, aquele rapaz que, né, se eu deixasse ia ser um dos meus inimigos, né? Se tornou um dos melhores amigos naquele ano. Se eu agisse da mesma forma, com certeza eu teria ganhado um inimigo o ano inteiro. E, sinceramente, eu não sei por que eu agi dessa forma, o que me levou, mas eu percebi isso. E aí, como eu ouvia sempre o pastor pregar, né, eu vi, não, que é verdade, né? Não é que é verdade quando você, né, devolve para as pessoas o bem, né, age com as pessoas que agem mal com você, age com bem, não é verdade que funciona, né? Em outras palavras, né? Adolescente sabe como é que é, né? Mas me marcou de forma que eu não esqueci. Sei, é uma coisa bem simples, mas com certeza das coisas simples nós podemos fazer coisas grandes. Podemos hoje, como adultos, né, pessoas, com certeza nós podemos agir muito melhor do que um simples adolescente, de forma que as pessoas vão ver Cristo. Aqueles, né, que se consideram nossos inimigos, vão ver Cristo em nossas vidas e vão ser atraídas, não a nós, eu sei, mas pelo amor de Cristo, né, a nós e consequentemente a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.